compartilhar da palavra. E hoje, especialmente, eu vou pedir para você ficar sentado mesmo. Uma palavra que é sempre proveitosa para todo filho de Deus, para todo aquele que ama a palavra do Senhor, amém? Mas que com certeza vai ter como alvo, né, as mães aqui presentes. Que Deus abençoe cada mãe. Estou esperando mais retorno um pouquinho. Mas os irmãos já estão até reclamando que você está demorando. Hoje é dia das mães. O dia das mães de 2024. Não sei se você lembra, quando você era criança, eu homenageava sua mãe. Mas hoje é o dia das mães de 2024. Eu quero trazer uma palavra sobre o papel das mães. Porque nós vivemos, irmãos, dias em que há uma necessidade cada vez maior de proteção dos filhos. Os filhos precisam ser muito protegidos. Nossos filhos pequenos, nossos filhos adolescentes. Na verdade, nesse período entre a cruz de Cristo, entre aquilo que a gente costuma dizer, o está consumado de Jesus lá na cruz, até o arrebatamento da igreja, todo esse período é muito difícil para a igreja. É um período muito conturbado, muito trabalhoso, como disse o apóstolo Paulo. Mas nesses últimos dias, existe uma agenda montada para destruir família. Uma agenda montada para destruir as mentes e os corações dos nossos pequeninos, dos nossos filhos. Nesses últimos dias, existe uma agenda montada contra o cristianismo, contra todos os princípios da palavra de Deus, tentando mudar a mentalidade da próxima geração. E eu não estou aqui sendo alarmista, e muito menos sensacionalista, eu estou tentando ser realista. Essa é a grande realidade que a gente precisa enfrentar e do qual, vez por outra, e sobre o qual, vez por outra, a gente precisa conversar. Todo o sistema midiático, todo o sistema social, o sistema educacional, altamente comprometido e engajado no trabalho de mudar a mentalidade dessa geração. Engajado no trabalho de exterminar com toda a possibilidade daquilo que se chama Deus. Em 2 Tessalonicenses, Paulo disse que são aqueles que se opõem a tudo aquilo que se chama Deus. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, eles se opõem frontalmente. E aí, em todas as narrativas bíblicas, várias delas que eu encontro, quem melhor representa e ilustra a defesa e a proteção dos filhos são as mães. São as mulheres, são as mães. Em certos textos, que eu acho muito interessante comentar, a Bíblia utiliza até a figura de uma ursa protegendo seus filhotes. As mães, quando se sentem atacadas nos seus filhos, elas se levantam como verdadeiras ursas. Quem disse isso foi Oséias, quem disse isso foi Salomão, quem escreveu isso foi Samuel. Então não é apenas um texto que compara a força da ursa protegendo seus filhotes para falar daquilo que representam as mães. Desde os tempos de Moisés, quando foi dada uma ordem por Faraó, pelo rei do Egito, para que se matassem todos os meninos, até os tempos de Jesus, que você sabe também, Herodes, que deu uma ordem, editou um decreto, para que todos os meninos até 2 anos de idade fossem mortos em Belém e nos arredores de Belém. Até hoje, e principalmente hoje, eu diria, de novo, sem ser sensacionalista de forma nenhuma, que existe um decreto de morte contra os nossos filhos pequenos. Decreto de morte contra os nossos filhos. E a gente precisa se levantar contra isso. Decretos não estou falando ilustrativamente, figurativamente, estou falando no papel, estou falando de documento. Eu estou falando de ordens, de toda espécie de governo para confundir as mentes, a linguagem, confundir os corações, retirar os fundamentos, aquilo que a gente pode ensinar em casa e a gente deve fazer com muita dedicação. Eles se esforçam para puxar esses fundamentos e dizer, não, todo mundo é livre, todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo pode ser o que quiser.
E isso a gente sabe que é extremamente perigoso. Então, a gente precisa orar pelas mães, para que se levantem, como sempre fizeram, como ursas, protegendo seus filhotes. Que Deus dê discernimento, que abra a visão, que abra o entendimento, que dê compreensão de que precisam proteger seus filhos desse mundo nefasto e tenebroso que o povo de Deus, os crentes fiéis, estão vivendo nesses últimos dias. Por isso eu quero ler com os irmãos, ler e aprender com a história de uma mulher de atitudes admiráveis, que viveu uma luta tremenda e alcançou vitória, e a gente gosta de ler esses testemunhos. Eu quero ler hoje sobre a Sunamita, e isso está em 2 Reis, você vai abrir sua Bíblia, 2º livro de Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante. E eu vou ler a história da Sunamita. Eu quero convidar você, se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, para realmente compartilhar com ele, tá bom? Para a gente ler juntos essa história. Verso 8 em diante de 2º livro de Reis, capítulo de número 4. É muito importante que você abra a Bíblia junto. Está sem Bíblia, abre aí o aplicativo do seu celular. O importante é acompanhar a leitura da palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: eu vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa Sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então o profeta disse: que se há de fazer por ela? E Geazi, que havia observado, respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Então disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ao que ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai.
Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-a sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, e o menino, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ela a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Pai, nós queremos em nome de Jesus pedir a direção do teu Espírito para a ministração da tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco de forma especial, cada um de nós, mas eu quero te apresentar de forma especial as mães que estão presentes aqui nesse culto hoje à noite. Que o Senhor fale especialmente aos corações delas, sobre o teu poder, sobre a tua misericórdia, sobre o quanto o Senhor se compadece, e o Senhor ouve a oração de uma mãe aflita. Que nessa noite nós possamos aprender com o exemplo que estamos lendo, e que possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, aquilo que aprendemos hoje aqui. Essa é a nossa oração, Deus, crendo na direção total do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero falar sobre essa sunamita e as atitudes admiráveis dela diante daquilo pelo qual ela passou. Você leu comigo, eu li devagar, eu li, dando detalhes, ênfase nas entonações, para que a gente pudesse compreender, acompanhar bem o texto, a história. As histórias bíblicas são histórias vivas, são histórias muito reais, são histórias que se cumprem, em cada um de nós se cumprem hoje, tanto as lutas quanto as vitórias, quando os problemas surgiam e quando Deus dava graça e resolvia esses problemas. Tudo isso é muito real. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que são palavras vivas e que têm a ver, tem total conexão com aquilo que nós somos em Deus e com as nossas necessidades. Então, eu quero simplesmente analisar, fazer algumas observações sobre a sunamita, sobre o que aconteceu com ela, para que isso, de alguma forma, em Deus e pelo Espírito Santo, traga ensinamentos, alento, renove forças e renove a fé de cada mãe que está aqui, que é levantada por Deus, como coluna de proteção da sua família. Os homens têm um papel especial, mas na vida dos filhos, as mulheres são muito diretas, o cuidado das mães é muito direto, é muito especial. Então, eu quero falar primeiro sobre o quanto ela amava a obra de Deus. Como é interessante a gente observar nos versículos iniciais a visão que ela teve e a necessidade, o que ela sentiu para contribuir de alguma forma, com que ela pudesse, para que a obra de Deus, representada naquele momento pela vida de Eliseu, o homem de Deus que estava diante dela, ela desejou realizar, ela desejou fazer. Ela reconheceu naquele homem que passava por ali, Deus estava na vida dele. Ela disse para o marido, eu reconheço que este é um santo homem de Deus. Santo significa separado, mas acima de tudo eu quero destacar, ele é de Deus. E quando ela disse isso, ela convidou ele, quando ela observou isso, convidou ele para comer na casa deles, do casal, dela e do seu marido. E diz a Bíblia que toda vez que ele passava por ali, nas suas andanças, no seu trabalho profético, missionário, como você queira chamar, ele entrava para comer.
convivendo com ele, analisando a vida dele, vendo nele que realmente ele era um homem de Deus, porque você reconhece de verdade, é quando chega perto, quando você conversa, quando se assenta à mesa, né? Quando adquire mais proximidade, ela pôde conferir na vida dele que ele era um santo homem de Deus. Então ela conversa com o marido e resolveu construir um pequeno quarto, confortável e suficiente para Eliseu. A Bíblia disse aí, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Aquilo que era suficiente para ele dar uma parada, para ele repousar, para ele recobrar suas forças, para ele se planejar, para ele orar. Talvez um quarto separado, talvez uma entrada separada. A Bíblia não dá a dizer, mas a intenção dela é que ele pudesse descansar durante as suas caminhadas. Possivelmente, então. De qualquer forma, isso mostrava generosidade. Isso mostrava a presteza dela em colaborar com o trabalho que o homem de Deus realizava. Ela entendeu e ela entendia que a obra do reino de Deus precisa de ações práticas. Que o homem de Deus ali precisava de um colaborador. E é isso que a gente observa, por exemplo, quando a gente lê Romanos 16. Em Romanos 16, Paulo cita, manda saudações, toca no nome, só no capítulo 16, de 36 colaboradores dele. 36 homens e mulheres que colaboravam com o trabalho de Paulo. Então, quando a gente fala assim, Paulo era um grande apóstolo, Paulo realizou uma grande obra, um grande trabalho de Deus realizado pelas mãos e pela vida daquele apóstolo, a gente precisa lembrar que ele não realizou aquilo sozinho. Ele tinha colaboradores o tempo todo. Ele foi um grande apóstolo e pregador, mas não trabalhou sozinho. Ele desejou colaborar. E nós entendemos o contexto da vida da sunamita, você deve ter dado atenção aos detalhes, para eu estar enfatizando aqui. Essa mulher sunamita era exatamente assim. É digno da nossa atenção quando ela faz isso. Ela não está querendo ganhar nada. Ela não está ali barganhando com Deus, como tem gente que faz. Eu faço se Deus fizer. Eu ajudo se Deus fizer alguma coisa para mim. Eu tenho uma necessidade, então eu faço para ver se Deus se torna, como diz alguns, um verdadeiro devedor daquela pessoa, porque ele ajuda na obra, porque ele contribui, porque ele entrega o dízimo, aquilo que não passa da obrigação de todo crente fiel, e as pessoas tentam barganhar com Deus. A Bíblia mostra que ela não precisava de nada disso. O profeta chega a oferecer favores. Você precisa de alguma coisa do rei, porque ele era bem relacionado. Você precisa de alguma coisa do general do exército? Pede. Por que você está sendo tão generosa? Você está nos tratando de uma forma tão benéfica? Você está sendo tão generosa para conosco? O que você deseja? E ela não quis nada. Ela diz para ele que não precisava de absolutamente nada. Então ela não está fazendo barganha, ela não está negociando com Deus, ela não está querendo comprar o favor de Deus, ela faz porque ela é uma serva de Deus independentemente dos problemas. A impressão que a gente tem no início e até depois dos acontecimentos, que o texto é especificamente sobre os problemas dela, mas a gente podia mudar o olhar, para observar também a vida dessa mulher como uma serva de Deus, como alguém que observava a necessidade da obra de Deus. Ela faz porque ela é uma serva, porque ela ama a Deus, porque ela ama a obra de Deus. Ela faz porque ela deseja que o Deus que sacia a alma dela, faça isso com outras pessoas. É isso que alguém que quer ajudar o profeta quer fazer. Ajudar o profeta a continuar o trabalho dele. Da mesma forma que ela se sente tão saciada em Deus, que outras pessoas também sejam. E você já aprendeu na sua vida, pela experiência e pela palavra, o que acontece com pessoas assim, generosas com a obra de Deus. Elas são abençoadas. Elas são abençoadas. Paulo escreveu em Coríntios dizendo assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ou seja, o Senhor é o que dá semente ao que semeia e que dá o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, para você semear mais, ele aumenta a sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos para quê? Disse Paulo, para toda generosidade. O que ele nos dá
é para que a gente exerça generosidade. Ele aumenta a nossa sementeira para que a gente possa semear mais. E no versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele diz, aquele que semeia pouco, então vai colher pouco, mas o que semeia com fartura, colherá com fartura. Olha a Sunamita nos dando uma lição de vida cristã, sobre como deve ser a conduta de um servo de Deus, independentemente das circunstâncias. Se há problemas ou se há tudo bem. Se há fartura ou se falta alguma coisa. A palavra de Deus, através da vida sunamita, está nos ensinando a sermos generosos. Porque essa é uma lei irrevogável. É uma lei espiritual irrevogável. Quem semeia com fartura, colherá com fartura. É o que acontece com quem age de maneira generosa. E as consequências na vida dessa mulher sunamita chegam a ser previsíveis quando você lê o começo. Você lendo o começo da história, a conduta dela, a vida dela, apesar do que ela vivia, você que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus e conhece Deus, você diz assim, vai ter coisa boa no final dessa história. E a gente lê tudo o que acontece ali. Ela vai ser abençoada. Milagres vão acontecer. E é isso que eu profetizo sobre cada mãe que está aqui. Em nome de Jesus. Eu sei que há mães passando por necessidades especiais com respeito aos seus filhos. Eu sei que tem mães aqui que enquanto nós estamos louvando e orando, ela está orando pelos filhos. Porque eles precisam, algum momento especial, precisando da intercessão. Eu quero profetizar pela palavra de Deus, pela autoridade do nome do Senhor, que bênçãos, respostas e milagres hão de acontecer na sua vida, porque é isso que acontece com aqueles que confiam em Deus, que se entregam a Deus. Parafraseando Davi, fui moço, agora sou velho, e eu sempre vi Deus ser generoso para com aqueles que se entregam a Ele. Que Deus abençoe essas mães em nome de Jesus. A Bíblia diz em Eclesiastes assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão, é o investimento, é a atitude, é fazer alguma coisa, é a semeadura. Depois de muitos dias, significa a incerteza do tempo da colheita. Não sei se vai ser agora, se vai ser depois, mas acharás significa a certeza da colheita. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você não sabe quando, a colheita pode nem ser agora, para as coisas que você realiza em Deus, para a sua generosidade. A colheita pode ser sobre seus filhos, e os filhos dos seus filhos. A colheita pode ser no futuro, e geralmente é. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, o que a gente aprende até aqui? Que mesmo vivendo suas lutas, mesmo diante das maiores lutas, não cesse de olhar para a obra de Deus. Cuide da obra de Deus. Porque enquanto você cuidar da obra de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida das suas necessidades. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. É por isso que eu prego dizendo, cuide da obra de Deus, e Deus vai cuidar de você. Não se preocupe, invista seu tempo, invista seus dons, seus talentos, o que você puder, na obra do Senhor, no reino de Deus, na evangelização, na igreja, porque Deus cuida de nós enquanto nós fazemos isso, meus irmãos. Nunca é tempo perdido. A palavra diz assim, nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho. Mas a segunda observação sobre ela, eu pulo para o verso número 13. Ela não demonstrou amargura pela falta de um filho. É isso que o verso 13 nos mostra. Você pode olhar para a sua Bíblia. Porque não ter um filho, quem tem um pouco de conhecimento da cultura hebraica, lá daqueles tempos, naquele período, era uma coisa muito grave, muito séria. Era uma frustração extremamente grande. Era uma decepção, quer queira, quer não, para o marido, que se não tivesse filho, não teria o seu nome perpetuado. O seu nome não seria lançado para a próxima geração, não daria continuidade. Então, não ter filho significava a impossibilidade de gerar descendência para o marido. O profeta oferece a ela o que ela quisesse. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Mas ela era rica, disse o versículo número 8. Ela era
bem casada, concluímos a partir do texto. Ele aceitou construir o quarto porque ela sugeriu. Ele assentiu com a ida dela até o profeta quando ela pediu mais à frente, sem questionar demais. Eu quero ir ali, mas não é festa de lua nova, não é sábado, não tem problema. Ele assentiu. Se você conhece um pouco da cultura ali, você vai entender como esse era um homem também generoso para com a sua esposa. Então ela era rica, ela era bem casada, como dá a entender a história. Ela aceitou, ele aceitou, o marido, né, tudo que ela pedia, e ela responde para Eliseu: eu habito no meio do meu povo. Só isso. Só isso. Não lamentou, não aproveitou a oportunidade para querer alguma coisa a mais, não murmurou. Habito no meio do meu povo demonstrava satisfação com o que tinha. Ela tinha o casamento dela, ela tinha amigos. A gente pode conjecturar, imaginar. Ela estava satisfeita com o que tinha. É como se ela dissesse: eu vivo bem, eu não tenho falta de nada, estou tranquila. A falta do filho talvez nem tenha vindo à mente dela. Talvez por tanto tempo orando, tanto tempo clamando. O texto, o Geazi disse, o marido dela já é velho. Talvez eles já tenham dado por tardia essa possibilidade de ter filho. Então nem veio à mente dela. Ela só disse: eu habito no meio do meu povo. Como quem diz: eu estou bem, eu estou satisfeita. Então ela já estava bem, excetuando o que era impossível, que era ter o filho, excetuando aquilo pelo qual ela já tinha talvez até desistido de orar, não sei. Mas ela disse: eu estou satisfeita com a minha vida. A sunamita demonstra que estava satisfeita com aquilo que possuía. Havia plenitude nela, apesar de falta tão grande. Olha que interessante. Ela se mostra plena, satisfeita, não lembrou de nada para pedir. Não se aproveitou daquilo que o profeta disse, ofereceu. Ela se mostrou satisfeita, apesar de uma grande falta que havia. Eu acabei de dizer, era uma coisa grave não ter filho, uma mulher não ter filhos. É como se ela estivesse dizendo: eu não tenho filho, mas não ter filho não me faz incompleta, insatisfeita, infeliz. Não me faz uma pessoa extremamente triste, desistida da vida. Ela podia estar querendo dizer: eu tenho um problema, eu não tenho filho, mas isso não me define. Isso não me define, porque ao contrário de muita gente que tem tudo, e mesmo assim lamenta faltas enormes. Ela está valorizando o que tem. Quando ela diz: eu habito no meio do meu povo, isso para nós pode parecer pouco, mas lembre-se, era um período de tantas guerras, em que as pessoas eram levadas cativas para longe das suas terras. Ela está dizendo: eu estou em paz, eu estou num lugar protegido, eu estou em segurança no meio do meu povo, eu estou em segurança no meio da minha família. Porque tem gente que tem tudo isso, meus irmãos, e não consegue ser feliz, e não consegue se alegrar em Deus, não se sente pleno, mas de jeito nenhum. E o grande perigo de uma pessoa assim, você sabe, ela obter aquilo ali na frente, ela conseguir aquilo que hoje faz tanta falta, e quando ela tiver, ela vai continuar infeliz. Não haverá plenitude jamais. Não é o que acontece com ela. Ela está dizendo: eu não vou pautar a minha vida naquilo que eu não tenho. O que eu tenho tem me deixado feliz. Eu não consigo lembrar de nada para te pedir, porque eu estou bem. Porque eu estou bem. O que me define é o meu amor ao Senhor. O que me define é a minha obra, é o meu amor à obra do Senhor. Porque no final das contas, meus irmãos, você observou no texto, foi Eliseu que cutucou. Foi Eliseu que tocou na ferida, foi ele quem reabriu a ferida, tocou no assunto. Ele foi para Geazi e perguntou: e aí, o que você acha que a gente pode fazer por ela? E Geazi falou: ela não tem filho, o marido dela já é velho, isso é uma grande necessidade. E aí, ele diz para ela: por esse tempo, o profeta Eliseu disse para ela: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela reage na hora: não mintas a tua serva. Fala isso. Isso é um assunto tão delicado da minha vida. Não me prometa que você não pode cumprir. Não toca nesse assunto. Não faz isso comigo. Não faz isso. Esse assunto é muito sério. É uma questão muito delicada. E aí,
o texto corta, meus irmãos, direto para o verso 17, e já diz, ela concebeu e deu à luz um filho. Por aquele tempo, um ano depois, o que a gente prende até aqui? Que apesar de tudo, apesar da tragédia familiar, ela se sentia plena, mas ela continuou na sua vida como ela era, ela foi hospitaleira, ela teve um olhar atento, extensivo, ela não ficou olhando só para ela conseguiu ver a necessidade de um profeta que passava pela cidade dela, ela percebeu a necessidade daquele lugar. Esse é um segredo de vitória, mães. O seu olhar voltado para o Senhor. O seu olhar estendido para as necessidades. E não unicamente para dentro de si mesma. Foi isso que a Sunamita fez. Foi isso que ela fez. Aquilo que você tanto deseja e precisa, pode ainda não ser como você idealizou. Mas não abandone a sua posição de servo de Deus. Não abandone as suas disciplinas espirituais. Não abandone os seus propósitos de vida. Não abandone. E espere em Deus. Porque aí vem a minha terceira e última observação. Baseado no verso 26. Ela não mudou sua atitude porque veio outra luta. Ela não mudou a atitude dela porque veio uma luta talvez pior do que a fase anterior. Está tudo bem contigo? Diz o verso 26. Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? E ela respondeu o quê? Está tudo bem. Era Geazi. Não era Geazi que podia resolver o problema. Está tudo bem. Eu quero lembrar que o texto não conta para nós, não narra a alegria de ter concebido um filho. Não narra a chegada dele, a alegria de, como disse o profeta, de abraçar uma criança depois de passar por tudo aquilo, o marido já na velhice. Não conta nada sobre a festa que deve ter tido quando ela contou para o marido, eu estou grávida. Que alegria. E tem as grávidas aqui, né, que deram notícia há pouco tempo para os seus maridos, né. Não narra isso, né, não diz sobre como foi isso, não fala o que aconteceu no dia do parto, quando descobriu que era um menino, não tinha ultrassom, né, está aqui a Andressa, mal tem uma barriguinha, já é a Maitê, eu falei, já é a Maitê? Mas não era assim naquele tempo, e muita gente aqui viveu isso, que só descobria quando nascia, né, Migard? Só descobria quando nascia. O Pedro, meu primeiro filho, o ultrassom era tão ruim, que assim, só conseguiu acertar na terceira vez que tentou, toda vez confundia, não sei que órgão é, uma loucura. Mas, naquele tempo, você imagina a alegria quando descobriu que era um menino. Quem sabe, meus irmãos, na nossa imaginação, ela olhando para o marido e dizendo, é teu, é para você, é para dar continuidade, é para ser o seu companheiro. Era o que você queria, não era? A mulher fala assim para o marido, sempre, né? O Ares me perturbou com isso, anos, que eu queria menina, e eu sempre desejei um menino. Mas as mães têm essa idealização, mas lá realmente era real, era o filho menino, que seria a continuidade, não só o herdeiro material, mas o herdeiro espiritual daquela família. Então não narra tudo isso, e tudo mais que aconteceu a partir daí, com a mãe que cuida de um bebê, que esperou tanto, um menino na velhice, provavelmente. Porque pensar nesses detalhes, pensar em tudo isso, em todos esses detalhes, não descritos, mas a gente sabe que são reais, eu criei tudo isso aqui, mas a gente sabe que é real, essa alegria é real, essa surpresa foi real. Pensar nisso vai nos fazer compreender o tamanho da frustração e da amargura que viria a acontecer logo em frente. A Bíblia diz, tendo crescido o menino, não muito, ele não era tão pequeno, porque ele já foi para o campo encontrar com o pai dele sozinho, mas ele não era tão grande, porque quando ele voltou, ele ficou no colinho da mãe ali, sentado, passando mal. Tendo crescido o menino, foi lá no campo onde estava o pai, e disse ao pai, ai, a minha cabeça. Não se sabe o que aconteceu. Ele disse, ai, a minha cabeça, comecei a sentir uma dor na cabeça. Aí o pai disse para um dos moços, leva ele para a mãe. Ela tomou esse filho, colocou sobre os joelhos, e ele ficou sentado ali, até meio-dia, quando ele morreu. Ela assistiu ele morrendo, no colo dela, sem poder fazer nada.
apagando devagarinho, até meio-dia, quando deu o último suspiro. O filho da alegria, o filho da velhice, o filho da profecia. O filho da profecia morreu. Uma agonia e uma dor que qualquer mãe aqui pode imaginar, apesar de talvez nunca ter vivido, mas pode imaginar o tamanho da frustração. Não é como se diz normalmente, filhos enterram seus pais. Mas não é normal os pais enterrarem os seus filhos. Não é normal. Não é normal. Isso vai nos lembrar que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem. E o sofrimento se dá por 2 motivos que eu quero destacar aqui. Muitos motivos, muitos fatores. Mas eu quero destacar 2. Por que sofre? O crente fiel sofre. Por que uma mãe, que foi alvo de uma profecia cumprida, Deus falou, vou te dar um filho, essa mãe vê o filho se esvair no colo dela, sentindo dor de cabeça, quem sabe agonizando, horas, até o último suspiro no colo daquela mãe. Primeiro, os sofrimentos vêm por causa do pecado no mundo. E a gente não pode nunca esquecer isso. Nós vivemos um mundo caído. Nós vivemos um mundo caído. Tudo que você pensar nesse mundo que se trata de desarmonia é por causa do pecado. Tudo que você pensar em caos, confusão, tragédias, seja quais forem as tragédias, sejam quais forem as tragédias. A Bíblia diz em Gênesis, como consequência do pecado de Adão, o Senhor disse, maldita seja a terra por tua causa. Então, até os desequilíbrios da natureza, as tragédias naturais, todos os desacordos, guerras, confrontos, é porque nós estamos presos, como disse Paulo em Romanos 8, no cativeiro da corrupção, presos no mundo de pecado, que Jesus disse que jaz no maligno. Pode não ser o seu pecado, mas pode ser o pecado de quem está do seu lado, pode ser o pecado de quem está do lado de quem está do seu lado, pode ser o pecado de quem está governando a sua cidade, o seu estado, o seu país, quem está aí no mundo. É o pecado de qualquer maneira. Então, uma das razões do sofrimento nesse mundo, mesmo recaindo sobre a casa dos fiéis, a casa dos servos de Deus, a vida dos servos de Deus, um dos motivos é por causa do pecado. Mas tem um outro, que a Bíblia aponta, dentre vários. Sofrimentos que acontecem para a glória de Deus. Coisas terríveis que acontecem para que a glória de Deus se manifeste, para que as obras de Deus sejam realizadas. E eu uso como exemplo aquela mãe que teve um menino cego, uma mãe que teve um menino que gerou uma criança cega, porque em João capítulo 9 conta um episódio sobre o que é chamado de um cego de nascença. Você imagina, meu irmão, a dificuldade naquele tempo, ter um menino, criar um menino, educar, ver crescer, não poder educar, não poder trabalhar, não poder sustentar, não poder nada. Era um jovem cego de nascença. E aí, os discípulos perguntam para Jesus, um terror desse, uma calamidade, uma tragédia como essa, uma criança que nasce cega, para aquela família que não podia fazer nada para trazer algum alívio nessa situação, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Os pais dele ou ele? Foi pecado o problema? Como a gente acabou de citar, que é um dos primeiros fatores para os sofrimentos no mundo. Foi os pais dele ou foi ele para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu o quê? Nem os pais e nem ele pecaram. Mas isso foi para que se manifestem as obras de Deus. E aquele cego é curado, toda a cidade fica empolvorosa, porque todo mundo conhecia aquele menino que nasceu cego, e agora ele enxergava. E vão até ele e perguntam, e aí, como é que você está enxergando? Eu não sei. Eu sei que eu encontrei Jesus. Eu não sei como é que foi, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo, e a glória de Deus se manifestou. A gente precisa reconhecer, mesmo que a gente não compreenda e não entenda, que muitas vezes os nossos problemas são sim para a glória de Deus, só que no momento a gente não entende, entenderemos depois. Mas o que fazer diante do sofrimento? Vamos voltar para a sunamita. Ela, imagino eu, quando eu leio o texto, se levantou como uma ursa,
Imediatamente ela levou o filho dela lá para o quartinho do profeta. Tudo começou nele, a profecia veio dele. Ela pegou o menino, levou para o quartinho do homem de Deus, diz a Bíblia, fechou a porta, contou para ninguém, nem para o marido, e saiu. Passa pelo marido, pede uma jumenta, albardada, para poder chegar lá. Não contou para ninguém, não contou para Geazi, que encontrou no caminho. Porque Eliseu viu ela vindo de longe, aquela ali é a sunamita, vai lá ao encontro dela, pergunta se está tudo bem contigo, está tudo bem com teu marido, está tudo bem com teu menino, e para Geazi ela disse, está tudo bem. Quando chega em Eliseu, ela se lança prostrada aos pés dele, uma mãe desesperada, angustiada, frustrada, prostrada, em desespero, aos pés do profeta, e fala para ele, por acaso eu te pedi um filho? Por acaso eu pedi um filho? Lembra que eu pedi você para você não me enganar? Lembra que eu disse para você não me enganar? Lembra que eu falei que eu estava bem? Eu habitava no meio do meu povo, estava bem? Ela rasgou o coração diante dele, meus irmãos. Ela falou o que tinha que falar com ousadia, sem temor. Era uma mãe em desespero, era uma ursa. Falando do seu filhote, falando do seu filho. Ela rasgou o coração, ela fez o que é típico das mães fazerem, rasgar o coração diante de Deus, e ela diz, tão certo como vive o Senhor, eu não arredo o pé daqui, enquanto você não for lá comigo. Pedidos de mãe, orações de mães, tocam o coração de Deus. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço uma que orava por mim. Eu tenho certeza disso porque eu vivo com uma que ora pelos seus filhos. E milagres acontecem. Milagres acontecem. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem feito maravilhas na nossa família. Eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas na sua família. Isaías 40, verso 11. Uma profecia de Isaías sobre Jesus. Sobre o bom pastor. Ouça, estou quase terminando. Isaías 40, 11, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, mas as que amamentam, ele guiará mansamente, aleluia, as mães das ovelhas do bom pastor, ele as guiará mansamente, ele tem cuidado especial sobre elas, ele apacenta o rebanho, ele cuida dos cordeirinhos, mas ele está dizendo que as mães dos cordeirinhos, ele guiará mansamente, as mães que amamentam representam as mulheres que amamentam representam as mães, ele guia mansamente, e eu quero no nome de Jesus, de forma tremenda, que eu sei que Deus age, que cada mãe que está aqui hoje se sinta acolhida, mansamente pelo bom pastor. Deus contempla a sua vida, mãe. Deus sabe o que você sente. Ele conhece as suas alegrias, mas Ele conhece as suas dores. Deus está falando com você aqui hoje. O bom pastor te guiará mansamente. Completando com o Salmo 23 maravilhoso que a gente conhece, ele te guiará mansamente às águas tranquilas, mesmo que hoje elas sejam turbulentas ou tumultuadas, o bom pastor vai te tomar pelo colo, nas mãos, e te levar, te conduzir mansamente às águas tranquilas, amém? Ele te guiará, diz a palavra do Senhor. Receba, sinta o cuidado de Deus na sua vida. Ele é o seu pastor, ele vai te guiar mansamente durante o seu tempo de aflição. A atitude de Eliseu. Eliseu foi com ela, entrou lá no quarto, fechou a porta, ficaram os dois sozinhos. Ele orou ao Senhor, e diz a Bíblia, ele subiu na cama, se deitou sobre o menino, pôs a boca dele na boca do menino, os seus olhos nos olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu, mas ainda não havia vida. A carne do menino aqueceu, ele estava sobre ele. Então, o profeta se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir lá para o quarto, se estendeu sobre o menino de novo, e aí o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Milagre aconteceu. Então ele chamou Geazi e falou, chama lá a sunamita. Ele a chamou, e ele apresentando o menino para ela, disse, toma o teu filho, como quem diz, pega nos braços de novo.
Pega o teu filho, o filho da promessa, o filho da profecia, o filho da tua alegria. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Atitudes que nos parecem muito loucas. Atitudes estranhas, que a gente não sabe o porquê. Mas para falar a verdade, não interessa. Para falar a verdade, não importa. Porque na verdade, é assim que Deus age com todos nós, meus irmãos. De forma surpreendente, maravilhosa, diferente com cada filho, diferente em cada situação, para cada oração, para cada aflição, uma resposta, uma maneira de agir. O nosso Deus é soberano e Ele age como Ele quer, amém? O que importa é que o poder é derramado, revelado e o milagre acontece. Eu creio nisso e quantos creem, digam glória a Deus. Glória a Deus, não importa, Ele age, o milagre acontece. Disse a Bíblia aí que ela se lançou aos pés dele e se prostrou em terra, mas dessa vez não era naquele desespero do início, não era no desespero de quando ela chegou a ele, era de gratidão. Você imagina, o filho que expirou no colo, morreu no colo dela, estava vivo no colo dela outra vez, era gratidão, era em adoração ao próprio Deus, que age em favor daquele que tem um coração quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Claro que eu vou concluir perguntando a cada mãe que está aqui, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu filho? Está tudo bem com teu marido? Se não tiver, é diante dele que você deve apresentar a sua oração e as suas queixas. Se não tiver, continue crendo firme. Primeiro, continue firme, confiante em Deus, sendo uma serva de Deus. Não faça como alguns que murmuram, alguns que olham para trás, alguns que esmorecem, algumas pessoas que esmorecem. Não, continue firme no seu propósito, na sua vida, tudo que você sempre colocou diante de Deus para realizar, porque a lei da semeadura é irrevogável, uma lei espiritual irrevogável. Não esqueça disso. Segundo, não permita que a luta defina quem você é. Você é uma filha de Deus, preciosa aos olhos do Senhor. Terceiro, diante dos problemas, corra sempre para os pés do Senhor. Ele é quem pode resolver o seu problema. E quarto e último, para a gente levantar e orar, continue agindo como uma ursa, defendendo os seus filhos, porque Deus vai te honrar. Aquela mulher deixou o filho lá no quarto, se levantou, colocou o filho no quarto e saiu. Saiu porque ela tinha alguma coisa para resolver. Saiu porque o filho da profecia estava morto. Que Deus te abençoe. Continue agindo como uma ursa, como diz a palavra de Deus, defendendo os seus filhotes, e Deus vai te honrar. Brevemente essa tristeza e essa preocupação vão se tornar em alegria e gratidão. É assim que Ele faz. É assim que Ele sempre fez, e é assim que Ele vai fazer com você. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé todos nós?